O fantasma da igreja e a lenda sombria que você não deveria conhecer. Era uma pequena cidade no interior, onde todos se conheciam e as histórias se espalhavam como fogo. No coração da cidade, erguia-se uma antiga igreja, construída há mais de um século. As paredes de pedra estavam desgastadas pelo tempo, e o sino da torre já não tocava há muitos anos. Embora ainda fosse usada para missas semanais, a igreja carregava uma fama sombria, alimentada por rumores e sussurros que passavam de geração em geração. A lenda falava de um fantasma que vagava pela igreja nas noites mais escuras. Diziam que, muito tempo atrás, uma jovem chamada Clara havia sido acusada injustamente de bruxaria pelos aldeões. Naquela época, o medo do desconhecido e do mal era tão grande que qualquer suspeita podia condenar alguém à morte. Clara, desesperada para provar sua inocência, buscou refúgio na igreja, acreditando que ali estaria a salvo da fúria dos habitantes. Mas nem mesmo as paredes sagradas a protegeram. Numa noite fria de inverno, um grupo enfurecido de aldeões, armados com tochas e ferramentas, invadiu a igreja. Eles arrastaram Clara do altar, onde ela rezava por misericórdia, e a trancaram no campanário. Acreditavam que, se ela fosse uma bruxa, não conseguiria tocar o sino sagrado sem se queimar. Mas o sino nunca tocou, e na manhã seguinte, Clara foi encontrada morta. Sua expressão de horror e os olhos fixos em algo que ninguém mais podia ver marcaram para sempre o lugar. Desde então, a igreja nunca mais foi a mesma. Vez ou outra, alguém jurava ter visto uma figura pálida e esguia se mover entre os bancos de madeira durante a noite, ou ouvir sussurros ininteligíveis quando o vento passava pelas janelas de vitrais. Mas as coisas ficaram ainda mais sinistras quando Pedro, um jovem curioso da cidade, decidiu passar a noite na igreja para provar que tudo não passava de uma superstição boba. Pedro era cético e corajoso, e a ideia de um fantasma preso em uma igreja o fazia rir. Armado com uma lanterna e seu telefone, ele entrou na igreja à meia-noite, decidido a gravar qualquer coisa fora do normal. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som distante do vento lá fora. Pedro se instalou em um dos bancos próximos ao altar e começou a filmar. A igreja estava completamente escura, exceto pelo fraco brilho de sua lanterna. As horas se passaram sem nada acontecer, e Pedro começou a sentir o peso do sono. Já estava considerando ir embora quando ouviu um som fraco, como passos ecoando na pedra fria do chão. Ele ergueu a lanterna, iluminando o corredor central, mas não viu nada. Pensando que poderia ser o vento ou apenas a madeira velha rangendo, ele voltou a se acomodar. Mas os passos continuaram, mais próximos desta vez, e com eles, um leve sussurro que parecia dizer seu nome. Pedro se levantou, tentando encontrar a origem do som, mas a luz da lanterna parecia menos eficaz, como se a escuridão ao seu redor estivesse ganhando vida. Os passos agora eram claramente audíveis, e vinham do fundo da igreja, perto do campanário. Tremendo levemente, ele começou a caminhar na direção do som, seus instintos gritando para que parasse, mas sua curiosidade o empurrava para a frente. Quando chegou ao campanário, a temperatura caiu drasticamente. O ar estava gelado, quase sufocante. Pedro viu uma sombra se mover na escuridão e apontou a lanterna na direção, mas tudo o que iluminou foi a velha escada que levava ao sino. Os sussurros ficaram mais altos, e ele pôde ouvir o que pareciam ser palavras desconexas, uma prece ou um lamento desesperado. Com o coração acelerado, Pedro começou a subir a escada, cada degrau rangendo sob seu peso.
No topo, encontrou a pequena sala onde o sino pendia, coberto de poeira e teias de aranha. E então, ele viu-se a figura pálida e esguia de uma jovem, com um vestido branco sujo de sangue, o rosto desfigurado pelo medo e pelo sofrimento. Ela estava parada ao lado do sino, olhando diretamente para ele com olhos vazios, mas carregados de uma angústia eterna. Pedro congelou, incapaz de se mover ou falar. O fantasma de Clara estendeu a mão para ele, e num instante, a campainha que havia permanecido em silêncio por tanto tempo começou a balançar, emitindo um som baixo e angustiante que reverberava por toda a igreja. O sino tocou, e Pedro sentiu uma onda de dor e desespero percorrer seu corpo, como se estivesse sendo arrastado para o mesmo destino trágico que ela. Em pânico, Pedro correu escada abaixo, tropeçando e quase caindo, enquanto o som do sino ficava mais alto e mais desesperador. Ao alcançar o chão, ele disparou pela igreja, sentindo que a presença de Clara o perseguia, sua voz agora um grito que ecoava em sua mente: "Você nunca deveria ter vindo." Ele conseguiu sair da igreja e correu até sua casa, sem olhar para trás. Mas mesmo depois de estar seguro em seu quarto, Pedro sabia que não estava sozinho. O sino continuava a ecoar em sua mente, e o rosto de Clara o assombrava todas as noites. Ele havia despertado algo que nunca deveria ser perturbado, e agora pagava o preço por sua curiosidade. Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou recluso, atormentado por pesadelos, e as pessoas da cidade diziam que o fantasma da igreja havia encontrado uma nova alma para assombrar. E a igreja, aquela que já era temida, tornou-se um lugar proibido, evitado por todos, pois a lenda dizia que, uma vez que o sino tocasse, nunca mais pararia.